Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Janaína Azevedo, que atua no mercado internacional há 28 anos e fundou a JA Consultoria. Janaína, seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. Estou muito animada, estava super ansiosa e tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico. Obrigada mesmo. Certamente. E podemos começar com o início da sua trajetória. Como que foi? Ai, Sérgio, foi uma coisa tão inusitada, porque eu comecei com 15 anos, né? Naquele momento meu pai tinha falido. E eu tive que começar muito cedo no mercado de trabalho. Eu já estudava inglês desde os 9 anos de idade, Certo. então naquele momento eu já falava basicamente fluente. E precisei sair em busca, né, de alguma coisa para fazer. E tive uma grande oportunidade numa trading, foi a primeira... digamos, como auxiliar de não sei o que ainda, Certo. sabe? Porque eu não sabia nem sobre o que se tratava. E consegui essa oportunidade única e exclusivamente porque eu já falava inglês. Então, foi quando eu realmente conheci, né, a parte operacional do mercado internacional. E eles precisavam de uma pessoa que falasse inglês e português. E depois disso eu tive minha primeira oportunidade no primeiro frigorífico, né, abatedouro, e comecei no chão de fábrica. Certo. Fui pro chão de fábrica, viajei muito pelo Mato Grosso, comecei realmente na questão de abate, passei pela parte de desóssea, visceração, enfim, toda a parte, né, de chão de fábrica mesmo, até chegar no produto final e entender bem disso para que eu pudesse ter a promoção de ir para a área comercial, né? Então, e aí depois dessa parte na área comercial, aí eu ganhei, graças a Deus, eu ganhei o mundo, porque foram muitas as oportunidades, né? Sempre negociando na área de exportação, aprendendo muito e, claro, tendo muitos desafios, porque imagina, naquela época, há 28 anos atrás, o mercado do agro, ele já é muito masculino, Sim. né? Digamos, essa parte frigorífica. E naquela época era muito mais. Então, imagina, uma menina nova, né? Que não sabia nem o que estava fazendo ainda, mas já estava por ali. Então, foram muitos desafios, mas eu tive grandes oportunidades. Tive muitas pessoas que tentaram desestimular também, Sim. né? Que acredito que seja natural, né? Em todo ramo, mas foi muito bom. Foi onde realmente eu dei o meu start, onde eu comecei a fazer as viagens internacionais e pude conhecer basicamente o mundo e negociar com diversos tipos de cultura. E nunca mais parei. Quer dizer, você negociava com países interessados em comprar esses produtos. Exatamente, era a parte de exportação. Então, a importância de se entender da área operacional era muito grande porque te dava uma bagagem muito maior para você negociar, né? Então, até hoje em dia, quando alguém me diz, nossa, eu queria ir direto para a área comercial, eu falo, calma, né? Tudo na vida existem picos e vales e todos eles têm alguma coisa para você extrair dali. Então, essa preparação foi muito importante. E a gente vendia, assim, eram toneladas e toneladas e toneladas de carne mesmo, para o mundo todo. Com essas viagens e contatos com importadores internacionais, como que se dá o choque cultural, digamos assim, né? De você convencer uma pessoa que, de repente, não está muito familiarizada com o jeito de fazer negócios dos brasileiros. Como se deu isso? Sérgio, olha, eu vou te falar que assim, o povo brasileiro, ele é tido lá fora como um povo muito bom de negócio, e que sempre vai dar um jeito em tudo. Certo. Essa é a verdade, sabe? Eles veem o povo brasileiro como o povo do jeitinho. Então, e até hoje, tá? Não é que era só antes, não. Até hoje, mesmo os órgãos, né, que regulamentam essa questão do mercado internacional, ter, assim, estreitado um pouco mais as coisas, talvez até engessado, colocado um pouco mais de regras, mas ainda tem aquele que chega e fala, mas você não consegue dar um jeitinho, sabe? E, enfim, mas eu vejo isso com bons olhos no sentido de, esse jeitinho é muitas vezes o que não facilita, mas que promove que a gente consiga fazer um negócio, realizar um negócio, né? Certo. Então, mesmo no choque cultural, por exemplo, eu sempre trabalhei muito com o mercado do Oriente Médio, né? E mesmo com esse choque cultural, é muito uma questão de eu que estou desse lado, aprender
e querer estar inserida naquele mercado, Certo. né? Então, respeitar, entender mais da cultura, se é um povo que gosta muito de falar, que gosta, né? Ou se é aquele que gosta de ir direto ao ponto. Não, a gente está aqui só para fazer negócio, não quero saber como é que tá o tempo, enfim. Mas a área comercial é uma área que é uma área de adaptação. Então, eu costumo dizer que a gente, no comercial, precisa realmente entender, conhecer, mas, antes de tudo, estar disposto a, muitas vezes, ter que se adaptar mais ainda naquele lado do que onde você quer chegar, né? Certo. Houve alguma situação, assim, mais estranha ou bizarra nessa relação com outros países? Ai, Sérgio, sim, houve algumas, mas aqui todo mundo sabe no mercado, que acabou virando uma referência. Foi a primeira vez que eu viajei para o Oriente Médio, viajei para Dubai. Isso há muitos anos atrás. Imagina, o Burj Khalifa nem estava sendo escavado ainda, então foi muito tempo atrás mesmo. E aí, o cliente ao qual eu negociava, eu não estava mais em ramo frigorífico, eu estava trabalhando na área de lácteos, né? Tá. Então, eu exportava leite em pó, leite evaporado, enfim, para esses lugares. E eu negociava com a Arábia Saudita, com uma grande empresa que fazia achocolatado. Então, eles compravam muito leite em pó do Brasil para fazer o blend e poder vender, né, nos poundzinhos no supermercado. E esse meu cliente, ele era já mais velho, né? Ele não falava inglês, dava para perceber nitidamente que ele fazia por Google Tradutor ou qualquer outra coisa. E a comunicação era basicamente por e-mail. Naquela época não era o costume de WhatsApp, essas coisas. Era o MSN, mas nem isso ele usava. Era daquele que tinha aquele celularzinho ainda pititico, sabe? E ele sempre me chamava de Mr. Azevedo. Mas, como meu nome, Janaína, em alguns lugares as pessoas já me chamam de tudo, né? Janaiana, Jananina, enfim, né? Eu nunca corrigi, nunca disse pra ele que não era um homem, que era uma mulher, né? E aí, no dia da viagem, o meu gestor me disse, falou assim, Jana, olha, eu vou te explicar, você nunca foi para o Oriente Médio, é a primeira vez, então lá eles têm uma cultura muito diferente da nossa, eles são mais ortodoxos, né? Existem alguns que vão falar com você, outros não vão falar com você, tá? Mesmo sendo você a pessoa que negocia, eles não vão falar com você. E não interprete isso, não leve isso de forma pessoal, né? Leva isso como cultural, né? Então, alguns vão aceitar, outros não. Mas eu vou estar do seu lado, eu vou te dar todo o suporte e a gente vai conseguir. Fica tranquila. Tá bom? Tá bom. Você quer? Quero. Aceita o desafio? Eu falei, aceito, tranquilo. Só que na minha cabeça, Sérgio, eu falei, ele falou isso, mas não deve ser isso, entendeu? Eu falei, imagina, é um mercado que, pô, Oriente Médio, eles importam tanta coisa, sabe? Não deve ser assim. Mas eu fui não tão preparada, digamos, sabe? Para receber um não, né? E aí eu cheguei, eu lembro que nós estávamos no Pavilhão do Brasil, enfim, e muitas empresas de diversos setores. E aí, alguns clientes chegaram, falaram comigo, né? Principalmente o pessoal do Egito, do Líbano, enfim, eles falaram, cumprimentaram. E aí aquilo me fez relaxar. Eu falei, imagina. Não vai ter problema. Exato, não vou ter problema nenhum, vai estar tudo certo, né? E aí chegou esse cliente. Eu não conhecia pessoalmente, né? Foi a primeira vez. E ele chegou com um tradutor. E aí esse tradutor chegou perguntando pelo Mr. Azevedo. E aí eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, não é um Mister, é uma Miss. E aí eu vi o tradutor, e o tradutor olhou pra ele e falou, né, em árabe, e eu percebi o choque no rosto dele, assim, na hora eu já... E aquilo foi um baque pra mim, já de início, né? E aí eu peguei e falei, ai meu Deus, não é possível que vai ser agora, sabe? Já logo na largada, né? Mas enfim. Daí eu peguei e chamei o meu gestor na época e falei pra ele, eu falei assim, olha, eu acho que esse daí vai ser um daqueles que não vai querer falar comigo, mas é aquele cliente XPTO, nananã. E daí ele pegou e falou, não, vamos levá-lo pro deck, né? Porque os clientes mais, né, mais robustos, enfim, mais estratégicos, a gente tinha umas reuniões particulares. Certo. E eu me lembro que na mesa sentamos o meu gestor, eu, e o tradutor e ele sentou de frente para mim. Sérgio, todas as perguntas que esse homem fazia, ele fazia olhando pro meu gestor. Não te olhava? Não me olhava.
Ele não dirigiu o olhar a mim, nada. Eu vi que ele era super tradicional, ele tava, né, com as vestes, enfim. E aí, o meu gestor perguntava pra mim, eu respondia pro meu gestor e ele pro cliente. E eu falei assim, não, gente, aquilo começou a me dar um negócio, sabe? Por quê? Além de tudo, eu não tinha uma maturidade tão grande como a que eu tenho hoje, sabe? E tem aquela coisa, quando você é muito jovem, e até de onde eu vim, pela história que eu trago, né, de forma pessoal, eu falava assim, não vou aceitar de forma nenhuma, fui criada em frigorífico, imagina, isso na minha cabeça, né? E aí chegou uma hora que eu já não aguentava mais essas perguntas dele, e eu meio que bati assim na frente dele, né, com a mão, e falei, escuta, por que o senhor não se dirige direto a mim? Sou eu que faço as vendas para o senhor, né? É comigo que o senhor negocia já há quase 1 ano. E aí ele não olhou e respondeu pro tradutor e disse, olha, diz pra ela que eu não tô acostumado a negociar com mulheres. Aliás, eu nunca nem vi mulher assim, em tomadas de decisões. Ai, Sérgio, aquilo, por mais que meu gestor já tivesse me explicado, enfim, foi um baque, tá? Não vou negar, foi um baque, eu me senti de farol baixo total, assim, eu falei, nossa, eu não acredito, né? Mas enfim, aí ele pegou e aí meu gestor virou e falou pra mim, não, fica calma, fica tranquila que vai dar tudo certo. Só que nós negociávamos com ele anuais, volumes anuais. E ele entregou o contrato, enfim, e ele ficou para voltar no outro dia, ele ia analisar a proposta e voltaria no outro dia pra gente bater o martelo ou não. Tudo bem, ele saiu, aquele dia meu acabou. Eu realmente, aquele dia acabou. Um total de 0 inteligência emocional eu tive, sabe? E aí, quando o meu gestor foi falar comigo já no final da feira, eu falei, ai, olha, eu tô acabada. Eu fiquei muito chateada, não imaginava, sabe, que seria assim. O homem não olhou pra mim, que absurdo isso, né? Daí, na hora de ir embora, eu tive a brilhante ideia. Eu fiquei, sabe assim, ruminando aquilo. O que fazer, né? O que eu vou fazer? Daí eu virei pra ele e falei, André, eu preciso de uma gravata. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como assim uma gravata? Eu falei, eu preciso de uma gravata. Aí, acho que na hora ele pensou o que eu poderia fazer e ele fez, não, de jeito nenhum, Janaína, não, esquece essa história, você não vai fazer isso, eu me recuso, enfim. Eu falei, bom, André, é assim, eu preciso da gravata. Se você vai me dar, ok, senão eu vou conseguir, tá tudo certo. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu quero que você pense realmente no que você tá fazendo, porque você não tá no teu país, não tá na tua cultura. Aqui a coisa é bem estreita, então pensa bem no que você vai fazer. Eu falei, tá bom. E foi pro hotel. Daí eu peguei e liguei, vai me dar a gravata? Aí ele falou assim, tô subindo aí, vou te dar. Aí ele entregou a gravata e falou assim pra mim, olha, essa gravata vale o teu emprego. Eu não sei o que você quer fazer, mas eu imagino. Pensa bem, porque isso valendo o teu emprego, se ele, por conta disso, não assinar o contrato, você sabe o peso e a importância que ele tem para a empresa. Se ele não assinar o contrato, você tá na rua. Daí eu fiquei olhando para ele assim, ele falou, é pegar ou largar? Aí eu segurei a gravata, eu falei, eu pego, fica tranquilo que vai dar certo. Aí não conseguia dormir, Sérgio, eu não dormia. No outro dia, quando eu acordei, coloquei minha roupa, fiz um coque, eu tinha um cabelo bem longo, fiz um coque no cabelo, quase não coloquei maquiagem, assim, um brinquinho de nada, uma calça alfaiataria, uma camisa e a gravata. E desci pra tomar o café da manhã. Quando eu cheguei, que ele me viu, ele fez, de jeito nenhum que você vai comigo assim. Você não vai sair comigo assim. E eu falei pra ele, bom, não tem problema, eu vou pegar um táxi e é assim que eu vou. Ele falou, você lembra do que eu te falei? Eu falei, lembra, eu quero falar pra você uma outra coisa. Eu aceito tomar esse risco. Mas, se eu conseguir, eu quero 30% de aumento. E eu quero mais mercados. E eu quero uma participação variável. Daí ele ficou olhando assim. Ele não acreditava que a coisa ia fluir. Sim. Ele me deu a mão e falou, tá fechado. Eu falei, é sua palavra? Ele falou, eu falei, então tá, porque de onde eu venho a palavra da pessoa vale mais que qualquer papel assinado, hein? Fica tranquila. Daí nós fomos. Quando eu cheguei na feira, sério, foi aquela chacota, né? O pessoal que já me conhecia há muito tempo e tal, e brincando, enfim. E eu fiquei lá, daquele jeito, esperando, na frente do stand, e ele indignadíssimo. E aí, quando o cliente chegou, o tradutor dele veio na frente, ele só me mediu assim e já foi direto pro deck. E aí eu fui junto, né, com o meu gestor.
Daí nós sentamos e tal, enfim. Só que nesse momento, pasme, ele já me olhava. Ele já dirigiu o olhar a mim. Ele não dirigia a palavra, ele não me perguntava. Ainda ele perguntava olhando mais pro meu gestor. Mas ele já me dirigia, assim, o olhar, pelo menos, Já né? mudou o comportamento. Já mudou, totalmente. E aquilo foi, né, fluindo um pouco melhor, enfim. Até o tradutor, parecia que ele estava até mais à vontade, porque no dia anterior, nossa, o homem estava tenso, sabe? Enfim, e aí quando ele fez isso, nós negociamos, ajustamos o que precisávamos e tal. E aí o meu gestor falou, então, fechado? Ele falou assim, não, tá fechado, vamos levar por mais um ano e tal. Aquilo, Sérgio, você não tá entendendo, assim, ó, sabe quando baixo, parecia que eu tava recebendo um balde de água fria sabe, pra me relaxar. Aí eu dei uma cutucada por baixo da mesa, assim, sabe? No meu gestor. Trato. Exatamente. E aí ele pegou, assinou, e aí ele falou assim, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para ela. Se é normal as mulheres no Brasil se vestirem assim como homem. E aí eu peguei, só que aí eu olhei para ele e eu falei, olha, não que seja normal ou deixe de ser normal, mas eu vi o seu incômodo pela minha figura feminina ontem, né? A sua surpresa é uma surpresa ruim para o senhor, porque o senhor não esperava ser uma mulher. Como sou eu que vou ter que negociar com o senhor e o senhor vai ter que negociar comigo? O negócio vai continuar, o negócio vai fluir, e não é por conta de uma veste que eu vou ser mais ou menos mulher. Então, o senhor está feliz porque conseguiu o contrato e uma mulher meio que anulada, e eu tô muito feliz de ter conseguido esse contrato e o trato que eu fiz com o meu gestor. E aí, nessa hora, ele deu um sorriso, eu falei, realmente, as mulheres brasileiras são mais arrojadas mesmo, sabe? Enfim, e foi embora. Quando eu desci, eu falei com o meu gestor, eu falei, então, ele falou, não, calma, a gente vai negociar. Eu falei, não, a gente não tem nada que negociar agora. Você falou pra mim da palavra. Enfim, voltamos e eu consegui. Então, essa história, ela acabou, assim, espalhando, né? Sim, claro. Para muita gente, e principalmente na Câmara Árabe, que eles me reconheceram a mulher que negocia com os árabes. E aí eu tive uma grande oportunidade, eles chamaram as 22 autoridades da Liga Árabe, e aí eu palestrei para eles, do MENA, né, na verdade, eu palestrei para eles no CIESP de Campinas, e, nossa, e aí foi super ovacionada, enfim, e depois disso eu continuei negociando com o mercado do Oriente Médio. Mas foi uma aposta de risco. Eu acho que foi nesse momento, Sérgio, que eu falei assim, cara, eu gosto do risco, eu acho que eu vou fazer uma boa gestão de risco, sabe? Mas foi sim. Mas eu acho que tudo na vida, né, Sérgio? Eu acho que tudo que você decide iniciar, você sempre começa ali no marco zero, né? Então, você tem 50% de chance de algo dar muito certo e 50% de chance de não dar certo. Mas eu só vou saber como. Se eu for e seguir, né? Então, é uma escolha? Não, não é uma escolha. É uma renúncia, sabe? Eu renuncio não tentar. Então, eu vou fazer, eu vou tentar. Eu vou para cima, sabe? E também nunca fiz e possivelmente que Deus me ajude jamais fazer isso, colocar qualquer coisa que dê errada na conta de alguém. Não, né? Porque a minha história não foi só de vitórias ou de encorajamento, não. Eu tive muitas coisas também que deram muito errado, mas que serviram também de aprendizado. Claro. Né? Eu imagino que esse episódio tenha lhe dado um reconhecimento no mercado que talvez tenha compensado aquela visão negativa que se tem no setor de mulheres trabalhando, né? Principalmente naquela época, sim, né? Sim. Isso ajudou, de alguma forma, a quebrar um pouco esse machismo? Ajudou muito, de uma certa forma, a engajar outras mulheres, né? Hoje, por exemplo, o meu público passa dos 80% no público feminino mesmo, né? Nas mulheres, enfim. E as coisas que eu mais escuto hoje em dia, que eu leio, as mensagens que eu recebo, enfim, Jana, você é uma referência para nós, sabe? Tipo, a lenda, ou, nossa, lembra de quando aconteceu tal coisa? Então, isso me possibilitou muito, me abriu os olhos, na verdade, para dizer, não é só isso, sabe? Não precisa parar aqui. E a mulher não precisa não ser uma tomadora de decisões, por exemplo, sabe? Ela pensa direitinho, ela planeja, ela tem além de tudo, a sensibilidade da percepção,
sabe? Muito detalhista, muito atenta. Então, eu acho que isso me abriu também os olhos, inclusive para mim, sabe? A ouvir, porém não escutar, né? São coisas diferentes. Então, eu ouço o que as pessoas falam, as opiniões e etc e tal, mas eu me permito filtrar e não escutar determinadas coisas, porque eu entendo também que muito do que se fala é baseado numa ótica, né? Então, de repente é como aquela história da cerejeira, né? Vai ter alguém que vai olhar e vai falar, nossa, que árvore linda e tal. E daí vai ter uma outra pessoa que vai vir e olhar para a mesma árvore e dizer, nossa, quanta sujeira essa árvore faz. Entende? Então, são óticas diferentes, né? Eu não posso enfiar a goela abaixo numa pessoa, não, é isso, é isso, é isso. Mas, assim, esse reconhecimento, eu te confesso que me impulsionou e me deu forças para muitas coisas, assim, sabe, na minha vida. E ir na contramão do que a maré está levando, foi o que realmente me mostrou que a gente consegue resultados exponenciais fora daquele lugar onde está todo mundo indo. E a partir daí você foi para outros lugares, teve outros desafios profissionais? Tive muitos outros desafios, eu fui contratada depois, na verdade, eu fiquei depois 1 ano ainda em Dubai, depois eu tive outras vivências, né, em 6 meses na China, 6 meses em Hong Kong, 1 ano na Holanda, então eu tive muitas oportunidades, né, de trabalhar em tradings e o meu background maior mesmo realmente é indústria, né, então, e aí eu tive a oportunidade de aprender sobre a área farmacêutica, que se tornou o meu grande amor, assim, né? Então, dentro desses 28 anos de carreira, eu destaco aí mais ou menos uns 15 anos já dentro da indústria farmacêutica, sempre nessa parte de insumos, pesquisando desenvolvimento, principalmente na época do Covid, pesquisando desenvolvimento de vacina. Hoje, numa outra indústria farmacêutica, a gente faz a parte da matéria-prima para anticoagulante. Então, me possibilitou aprender demais, sabe, Sérgio? Eu me permiti aprender as coisas, sabe? Eu sou muito curiosa, eu não gosto de zona de conforto, sabe? E quando as pessoas falam assim, ai, nossa, mas é um clichê a zona de conforto. É que tem gente que se acostuma a viver num vale, sabe? E tem gente que se acostuma a viver num pico. Eu acho que você chegar num pico não é a grande dificuldade, é você se manter, né? Que é o grande desafio. Então, eu sempre me permito aprender com todas as coisas que acontecem. E, óbvio, né? Passando mais os anos, né? Ficando mais velha, eu também tive um pouco mais de maturidade em determinadas coisas. Então, coisas que hoje me acontecem, se fosse há 10, 12 anos atrás, mais ou menos, eu poderia ter uma atitude sem pensar, sabe? E hoje não. Hoje eu sou mais cautelosa, né? Não que eu não faça valer aquilo que eu penso, mas hoje eu acho que eu me tornei um pouco mais empática também. Hoje agiria de forma diferente com relação àquele episódio? Não. Imaginei. Aquele episódio, não. Aquele episódio eu acho que foi um marco tão importante, sabe, para minha vida, porque muitas pessoas depois vieram me perguntar, Jana, poderia ter dado muito errado. Falei, sim, poderia, mas deu muito certo, né? Então, é isso que eu gosto de trazer de forma muito viva, sabe, Sérgio? Eu vejo hoje as mídias, as redes sociais, essa coisa fomentada pelo ter. Só que se a gente parar para pensar, o ter, ele tem que ser uma consequência do ser, né? E você lembrar que quando você partir daqui, você não vai levar nada do que você teve, né? Mas as pessoas vão sempre se lembrar do que você foi, né? Então, eu acho que isso, para mim, eu trago muito, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, como líder. Então, é algo que eu trago muito, é o ser humano, mesmo, com acertos, com erros, com medos, né, com ansiedade, nossa, mas agora eu vou ter que dar uma entrevista na Isto É, meu Deus, a gente sabe do porte, sabe do peso que tem, do tamanho da audiência, então, tudo que você fala é uma coisa que não vai voltar para dentro, né, então, tem que ter muita responsabilidade. Mas sobre esse caso, eu não faria diferente hoje. Muitas outras coisas, possivelmente, eu faria diferente, mas neste caso, não. Eu ainda pediria a gravata para ele. Certo.
Você falou da importância do ser, né? Uhum. O mundo corporativo, especialmente há uns anos atrás, ele era muito tóxico, muito ligado na questão de você conseguir os resultados e gestores que não estavam muito ligando para a qualidade de vida dos seus subordinados. Isso tem mudado lentamente aos poucos, né? Essa sua visão atual é meio que uma reação contra aquele meio mais tóxico, mais agressivo de uns anos atrás? Sérgio, eu acho que foi um gatilho, Uhum. né? Porque eu vivi muito dessa coisa tóxica, né? Eu te confesso, assim, que durante esses 28 anos de carreira, eu tive um gestor que foi um mentor, que ele, na verdade, para mim é uma pessoa muito importante até hoje. É uma pessoa que eu compartilho muito das conquistas que eu tenho na minha vida, eu compartilho com ele, eu faço questão para que ele saiba o quanto ele foi diferente na minha vida. Ele fez realmente a diferença, sabe? Então, imagina, em 28 anos eu tive um. E agora, neste novo lugar, eu tenho um outro que está há pouco tempo e que eu identifico ele como uma pessoa muito importante também para mim. Uhum. Uma pessoa visionária. Eu sou o tipo de pessoa que eu admiro a inteligência, sabe? As pessoas que trazem uma outra visão, né? De uma mesma situação. Então, eu busco hoje fazer pelo outro o que não fizeram por mim. Certo. Sabe? Então, tudo. E assim, sem hipocrisia. Tudo o que não fizeram por mim. Eu peguei isso tudo aqui e falei, não fizeram por mim, era possível fazer, trazer um outro resultado baseado nisso e eu vou fazer pelo outro. Podem falar o que quiser. Pode dizer que, ai, nossa, mas não, é boazinha. Não sou boazinha, eu sou justa. Eu busco ser justa. Né? Não sou aquele estilo da líder de mimimi. Eu gosto das coisas super transparentes. Eu brigo pelos meus, e isso não vai ser diferente. Eu sei que eu tenho um pouco daquela coisa da mãezona, assim, sabe? Vem aqui pra debaixo da minha asa, enfim. Mas vem pra debaixo da minha asa até um determinado momento, tá? Vou te alimentar, vou te ensinar. A gente vai caminhar junto. Eu vou te amparar. Mas eu não vou pegar na tua mão pra te puxar, entende? Mas se você cair, eu tô ali do teu lado também, pra te dizer, olha, eu também caí aqui e eu fiz isso, isso e isso. Vê se funciona pra você, vê se faz sentido pra você. Então, o meu pensamento hoje, Sérgio, é muito isso. É fazer pelo outro o que não fizeram por mim. E não falo isso como vitimismo, não. Eu agradeço muito. Porque talvez, se as pessoas não tivessem agido de forma tóxica comigo, sabe? De uma forma tão rude, talvez eu não teria aprendido, porque durante esse tempo do meu início de carreira, eu comecei a me tornar assim, sabe? Hoje, as pessoas que me conhecem há 20 anos, eu recebo esse feedback. Nossa, Jana, como você mudou? Jana, não acredito que você não falou nada. Jana, aconteceu tal coisa e você não reagiu. Mas não é que eu adotei uma passividade. Hoje eu busco a excelência. E para você ter uma excelência, você tem que ser inteligente. Né? Saber a hora que você tem que agir com esperteza, mas você não pode esquecer que você tem que ser inteligente. Então, por eu ter nascido e ser criada nesse ambiente muito tóxico, eu comecei a me tornar assim também. E um grande gatilho foi quando uma pessoa que estava me contratando, ele era um gestor, um homem muito antigo já no mercado, ele falou assim para mim, me indicaram você e eu sei que você é o Zap no mercado, né? Tipo, você é top, top, top. Mas também já me falaram que você é grossa, feito a pata da burra. Quando ele falou isso pra mim, Sérgio, eu fiquei assim, na hora eu tomei um choque, mas eu já queria revidar também, né? Aí eu falei pra ele, não, depende do que a pessoa cativa em mim. Comigo bateu, levou. Foi essa a minha resposta pra ele. Ele me contratou e tudo. Só que depois disso eu comecei a pensar, eu falei, mas não é possível, eu não posso ser rotulada assim, sabe? Porque sou eu que então vou ter que quebrar esse ciclo, né? Do tipo, da questão tóxica por onde eu passar. Óbvio que eu não posso resolver os problemas do mundo, mas se eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer. E aí depois disso eu comecei a estudar. Primeiro, eu fui buscar o meu tratamento. E eu não tô falando só de terapia, eu tô falando de desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? Fiz as minhas formações depois disso, porque daí eu falei, bom, eu preciso me especializar nisso aqui.
Então, fui tirar minha licença americana em programação neurolinguística, me formei lá na Febracis em coach também, mas não aquela coisa fantasiosa. Eu não consigo fazer aquilo que eu não acredito. Tá? Se você falasse pra mim, a gente tem que levantar todos os dias e ficar gritando yes, yes, yes. Não. Esquece, eu não vou fazer isso, sabe? Então, de tudo que eu passo na minha vida, eu absorvo o que foi bom, o que funcionou pra mim, e eu passo pro outro. Então, realmente, ainda hoje existe muito essa questão do ambiente tóxico. E eu acho isso uma perda, porque os resultados, eles vêm com pessoas não são motivadas. As pessoas podem se motivar por qualquer coisa, inclusive por um boleto. Mas são as pessoas engajadas, aquelas que acreditam no projeto, acreditam no gestor, acreditam no líder. E fora que não é o que você fala, mas é a forma como você fala, sabe? Quando você tem autoridade sobre o assunto que você domina e você sabe exatamente a tua posição, você consegue sim trazer um time junto com você. Então, é isso que eu busco hoje, trazer para essas pessoas, uma liderança humanizada. E você levou essa liderança humanizada e seu conhecimento de mercado para criar a JA Consultoria. Fala um pouquinho sobre ela. Exato. Foi exatamente esse gatilho. Eu falei, eu vou fazer pelo outro que não fizeram por mim, mas eu quero estruturar isso, né? Eu quero ter a questão de um CNPJ, para que entendam que esse CNPJ é um lugar onde as pessoas realmente vão se desenvolver. Eu me comprometo a transformar realmente as pessoas. Eu ainda não tive um feedback negativo. Pode ser que venha, né? Ninguém é perfeito. Mas tudo que hoje eu ofereço na JA e que foi ampliando, a JA, na verdade, ela foi criada no intuito, basicamente, de gerir pessoas. Né? Então, eu quero me tornar um comercial, melhorar minha comunicação, ser um pouco mais agressiva, enfim. Então, hoje eu dou treinamento de venda, eu tenho a minha mentoria, né? Que hoje eu tenho os mentorados que seguem comigo ali. Eu sempre faço uma anamnese até para entender o que a pessoa quer, mas a JA, ela foi criada para isso, para a questão o foco no resultado com a gestão de pessoas. Sabe? Então, e depois a gente foi evoluindo, né? Já foi em 2015, eu criei a JA, e aí eu fui evoluindo. Hoje eu tenho parceiros que trabalham comigo, que acreditam, que me conhecem há anos também, e que acreditam no trabalho, que estão engajados junto comigo, né? Nesse desafio, porque é um desafio. É uma consultoria? É uma consultoria de negócios. Então, tudo voltado para a área comercial. Por que a área comercial, Janaína? Porque é o coração de toda a empresa, né? Então, assim, existem as áreas de apoio, óbvio que é uma corrente, não existe como você desvincular uma coisa da outra. Todo mundo precisa de todo mundo. Claro. Mas é ali na área comercial onde você vai vender e vai se vender. Porque se você pensar, nós estamos nos vendendo a todo momento, né? Seja pessoalmente, seja profissionalmente. Então, hoje, além do meu trabalho, porque eu presto serviço hoje para uma outra empresa, eu como pessoa física, mas eu tenho a JA, que é o amor da minha vida, assim, sabe? E eu sou infinitamente apaixonada pelos resultados que a gente consegue. É uma coisa, Sérgio, que vai além da questão financeira. Sim. Sabe? Você ver uma pessoa assim... Jana, eu consegui ver a evolução, ver o posicionamento. Então, eu mudei, inclusive, a minha forma de ver, já tem alguns anos, quando alguém fala assim pra mim, nossa, Jana, você é tão empoderada. Eu falo, pelo amor de Deus, não usa essa palavra. Ai, não quero ser empoderada. Eu tenho posicionamento, sabe? Eu tenho autoridade naquilo que eu falo, mas isso foi construído, né? Não foi uma coisa do nada. Né? Então, porque hoje a questão do empoderamento, eu acho que tirou um pouco as mulheres, principalmente, daquela coisa do tipo, tenho que criar um personagem para ser empoderado. E não, a mulher pode ser a mulher mesmo, com posicionamento, sabendo o que ela faz, se munindo de informação, com conhecimento e, antes de tudo, com sabedoria. Então, esse é um título que eu já falo assim, gente, quando alguém fala pra mim, eu falo, não, vamos mudar isso, sabe? E quando alguém também diz pra mim assim, nossa, você é muito guerreira. Eu falo, gente, não quero mais guerra, tá? Não romantizem a guerra, não quero. Mas eu entendo que é a questão de você
segurar, em frigorífico a gente fala muito isso, segurar o marruco pelo chifre mesmo e ir para cima. Mas eu não me permito, Sérgio, antes de tentar uma alternativa, de falar assim, ai, não consigo, ai, não quero. Então, até hoje, eu tenho uma equipe bem robusta. Quando eles chegam para falar comigo, me trazer alguma situação, a gente realmente conversa sobre tudo e eu tenho uma gestão muito participativa. Claro que, deu errado, eu vou segurar o rojão. Eu tô sempre à frente deles, vai bater antes no meu peito. Mas eu tomo isso de uma forma muito segura, porque eu sei exatamente quem que tá junto comigo e quem que tá atrás de mim, sabe? E isso eu acho que foi uma conquista antes pela minha transformação, porque possivelmente hoje eu não conseguiria fazer isso se eu tivesse me mantido naquela coisa do, tem que ser a ferro e fogo tudo, sabe? Então eu agradeço a Deus antes de tudo e a minha maturidade mesmo. E o futuro? Futuro a Deus pertence, né? Mas eu creio muito que a JA ainda vai crescer muito. Quero que cresça muito. Estou muito focada em alguns novos projetos e treinamentos. Tenho ampliado muito o número de mentorias hoje em dia. E sei que vai ter um momento em que eu vou ter que escolher, né? Entre continuar uma pessoa física para outra e a pessoa jurídica, né? Mas assim, eu quero investir, quero continuar investindo muito na JA. Exatamente baseado nessa mesma linha da liderança humanizada, sabe? Trazendo muito essa coisa do ser humano, né? Preparar pessoas para cadeiras cada vez mais altas com foco no resultado, mas lembrando que sem pessoas não se consegue resultados. Então, o futuro da JA é isso. Vamos ter treinamentos. Tenho sido solicitada pelas mulheres, poxa, faz um treinamento só para mulheres e tal, né? E sim, tá aí no forno, estamos ajeitando aí alguns detalhes e vai ter um treinamento só para mulheres, para a gente trazer muito detalhe, muito conhecimento, muita estratégia. Eu sou apaixonada em planejamento estratégico, então, muita estratégia e me aguardem, que a mulherada tá vindo com tudo aí sim. Não sou feminista, tá? Mas por ser mulher e por ter, né, passado por essas coisas, e ainda hoje passar, né, porque a gente não está livre de ambientes tóxicos, né, não só no mundo corporativo, mas em vários outros lugares, a gente tem que ter um posicionamento muito firme, sabe? Sem perder a compostura, sem perder a maturidade e a inteligência emocional, mas tem que estar ligado ali e saber fazer valer aquilo que você conquistou. Perfeito. E como que as pessoas podem entrar em contato contigo para ter acesso a essas mentorias? Certo. Bom, meu celular é 11 9 8554 3049, vai falar diretamente comigo. Eu gosto de ter esse contato, né? Esse contato mais pessoal. E tem o meu e-mail, janaina@jaconsultoria.com. Tem o site também, né? Que a gente está fazendo algumas melhorias, incluindo algumas coisas. Então, futuramente vai ter a questão de cursos online também, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível, buscando realmente essa questão do ser humano. Perfeito. Janaína, muito obrigado por compartilhar a sua história hoje conosco. Eu que agradeço muito, Sérgio, porque assim, eu acho muito importante esse trabalho de vocês em poder dar voz, sabe, às pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter conhecimento que você não precisa ficar engessado. E eu queria deixar um recado muito importante, principalmente para as empresas que ainda não tiveram essa luzinha brilhando ali, né, e que reclamam muito referente ao turnover das empresas, perdendo pessoas, perdendo profissionais, enfim. Bom, para você que é um gestor, um empreendedor, um dono de empresa, que ainda não entendeu que uma liderança humanizada só vai trazer resultados positivos e exponenciais para você e para sua empresa, com pessoas não motivadas, mas pessoas engajadas, fica essa dica. Não adianta você ter a empresa mais tecnológica do mundo,
com grandes investimentos e bilhões, enfim, se você não tiver um colaborador, e veja, eu não te disse um empregado, eu disse um colaborador que esteja engajado, satisfeito, saiba o que tem que fazer para apertar um único botão, de nada valeu o seu investimento. Então, antes de investir em máquinas, invista em pessoas e também na JA. Ótimo recado. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada, viu? Queria deixar um presente com você. Espero que você goste. Obrigado. É uma lembrança da JA para você e tudo que é útil aí, tá? Perfeito. Obrigada, viu? Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.